Define parameters of program. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Olá pessoal, aqui quem fala mais uma vez é Carlos Henrique Santos. Estamos aqui para mais um Segundas Impressões, podcast que pretende acompanhar a intrépida tripulação da USS Cerritos, que vai onde raramente alguém jamais esteve. Aqui comigo, mais uma vez, a minha convidada de honra e parceira de crime, Ana Clara Lacopo, para falar desse episódio. Tudo bem, Ana? Como é que você tá? Opa, tudo certo. Oi, boa noite ou boa tarde, não sei que horas vocês estão ouvindo. A gente tá aqui mais uma vez pra falar um pouco desse episódio novo de Lower Decks. Legal. Bom, o episódio da semana foi o Terminal Provocation, 6º episódio da primeira temporada de Lower Decks, e que traz mais uma vez uma série de referências a vários momentos da Jornada nas Estrelas, alguns momentos clássicos da nova geração, e a gente vai falar um pouco disso também ao longo do nosso bate-papo. Mas para começar aqui a nossa conversa, eu queria saber de você, Ana Clara, qual foi a sua opinião de uma forma geral sobre o episódio? Gostou, não gostou? O que você achou? Saiu do episódio com vontade de quero mais ou o que eu tô fazendo aqui? Eu gostei muito desse episódio. Gostei muito mesmo. Considerações gerais. Gostei bastante do episódio. Gostei muito. São boas considerações. Sim, mas eu queria que você desenvolvesse mais esse tema, sem que eu direcionasse a sua conversa. A gente tem mantido essa ideia de não conversar antes do episódio, justamente porque eu não quero influenciar a sua opinião. Quero a sua opinião fresquinha, sem o meu olhar, às vezes meio chato para o que está acontecendo. De uma maneira geral, o que você achou? Quais foram os pontos que você achou interessantes? Assim, se você tivesse que de comentar algo que te impactou, um momento, um evento que te impactou nesse segmento, o que você destacaria de início pra gente começar a conversa? Tá, eu tenho duas coisas, eu acho, mas primeiramente, eu acho que uma coisa que me deixou muito, acho que vidrada no episódio foi ver o holodeck funcionando. Porque as partes que estavam a Tandy e o Rutherford, eu ficava me questionando sempre, meu Deus, como assim você consegue fazer isso, sabe? Eu acho que essa parte foi a que eu gostei mais, por causa disso. Não só porque são dois personagens que eu gosto bastante, mas também porque não esperava que o holodeck funcionava do jeito que ele funciona. O holodeck, ele é uma coisa assim, meio ame-o ou deixe em Jornada nas Estrelas, né? O holodeck, ele surgiu na nova geração, na série clássica ele não existia, e na nova geração ele apareceu como um elemento que muitas vezes foi utilizado para contar diversas histórias. A gente tem vários episódios em Jornada nas Estrelas ambientados ali no holodeck, e esse tipo de situação do defeito no holodeck que causa uma crise, ela é rotineira e recorrente em Jornada nas Estrelas. Se eu não estou enganado, assim, logo no primeiro episódio da nova geração, a gente tem um episódio que é o Encontro em Farpoint, que é o piloto da série, e ali o holodeck ele era novidade para todo mundo, né? Para nós que éramos fãs e de uma maneira geral. E depois tivemos um outro episódio, eu não tenho a certeza agora, mas se não estou enganado, tem um episódio da nova geração em que o Picard ele usa o holodeck para encenar
um capítulo de um escritor fictício dele, o Dixon Hill, não me foge agora o nome do episódio, mas já é um episódio que tem um problema no holodeck. E é engraçado você citar isso agora pelo seguinte: eu não tinha notado essa referência. Dessa vez eu ainda não consegui ler os easter eggs da Lucy, eu não sei se ela chegou a comentar. Mas nesse episódio que eu comentei, eu lembrei disso agora. Acontecem alguns eventos e uma pessoa da nave fica resfriada por causa de uma nevasca que tem dentro do holodeck. E a gente ficou comentando, mas como é que o cara fica doente dentro do holodeck? E é engraçado porque o episódio ele acaba evoluindo também para essa questão da nevasca. Eu não tinha feito essa referência de um episódio com o outro. Não sei se a Lúcia fez, depois eu vou dar uma olhada nos easter eggs lá. Mas isso é algo relativamente comum. E quando eu digo que pro bem ou pro mal, a gente tem alguns episódios que são muito interessantes. Esse é um episódio bem... E tem outras situações em que você vê que os caras acham que eles não têm o que fazer. Não sei o que eu vou fazer. Vamos criar um problema no holodeck aí e criar uma nova história, né? E aí eu acho que talvez o motivo da piada, né, seja essa questão da gente ter problemas recorrentes no equipamento que não deveria ter tanto problema assim e por várias vezes coloca os personagens em perigo. Mas é bacana assim, essa perspectiva, porque pra gente é algo relativamente comum, né? Pro holodeck já é algo que faz parte do nosso imaginário. Mas você tinha falado de um segundo elemento, qual foi o segundo elemento aí que chamou a atenção do episódio? Então, foram alguns, na verdade não foi um elemento exatamente, foram um conjunto de coisas que eu achei dentro de um arco, assim, digamos, que não me interessou tanto. Foi uma coisa que me interessou, no caso, que foi tem aquela parte que eles estão tentando entender o que aconteceu, que antes deles descobrirem o que aconteceu com o Fletcher. Com o núcleo, que eles estão tentando entender quem foi que roubou o núcleo. E aí eles falam, foi o turno Delta, foi o Delta Shift. E tipo, eu achei muito legal essa parte, porque basicamente, pelo que eu entendi, né? Não sei, corrija-me se eu estiver errada. Mas o Delta Shift seria basicamente um outro turno, né? Um pessoal que trabalha no horário diferente do deles. E seriam personagens que não fariam sentido aparecer no momento comum, já que não é do turno deles. E eu achei isso bem legal. Isso é uma coisa que é curioso também, essa questão da divisão dos turnos, né? E eu não sei se é de propósito, e eu acredito que tenha sido de propósito, sim. O que eles fizeram ali, né? Quando você pega lá, quando eles vão lá interrogar o pessoal do Delta, você vê que tem um casal também, né? E aí o rapaz, ele tem a mesma cor de pele da Mariner, e a menina tem a mesma cor de pele do Boy. Eles meio que invertem isso, né? Sim. Uma jogada com isso. E eu não sei se foi... Eu acredito que tenha sido proposital, porque ficou muito... A cor da pele que na Mariner casa muito bem, mas com o cara parecia uma coisa artificial, assim, quase alienígena, né? Porque era uma cor que não condizia talvez com o restante das feições dele. Então isso me chamou muita atenção ali. Eu achei... mas passou assim, não me chamou a atenção. E aí é que tá. Talvez eu tenha ficado olhando muito para esse cara, e às vezes eu tive alguma dificuldade até para me conectar com o que estava acontecendo ali. Até porque também eu achei o Fletcher muito over, assim, né? O cara que até ainda há pouco era um cara zen e tal, o cara tava ali transtornado, assim, então tava na cara que alguma coisa tava errada, né? Não, sim, tipo, eu também tava... Já tava pensando, né, que tinha acontecido alguma coisa. Eu já tava achando que tinha sido Fletcher mesmo,
mas não pelo motivo que foi. Eu tava achando que, sei lá, ele tinha ficado com raiva deles terem saído e deixado ele lá trabalhando sozinho. E aí resolveu quebrar o negócio de birra e colocar a culpa neles. Eu tava achando que ia ser alguma coisa assim, sabe? Mas também já tinha percebido que não era o que o pessoal achava que tava sendo. Entendi. Vamos tentar aqui dar uma organizada aqui para eu tentar pegar, assim, aí eu vou tentar colocar o meu ponto de, não meu ponto de vista, mas separar talvez os blocos da maneira como eu vi, e aí eu queria que você comentasse se isso fez sentido para você, se não fez e tal, mas assim, uma dos motores aí dessa história tá lá na ponte, que é aquela situação da Serhitsky discutindo com os caras que os lixeiros estão querendo levar aqueles troços ali, e começa aquela discussão, vai levar, não vai levar, e acontece aquela discussão na ponte. E aí acaba que a gente desenrola toda aquela questão, né? A capitã tem paciência, espera, e no final acaba chegando a situação até da nave estar em risco por conta de uma situação que ela não estava sabendo que estava acontecendo lá dentro da nave. Esse momento ali da ponte, ali do começo ao fim, esse cenário, o que foi que você achou disso? Pera, só repete que eu me perdi um pouco. Você diz na Já questão aquela situação da Capitã Freeman discutindo com aquele alienígena sobre o direito de resgate daqueles destroços que estavam ali naquele campo. E aí tem um bate-boca e tal, e essa situação da ponte. Aquilo, pelo jeito, acho que não te chamou muita atenção, né? Não, então, me chamou a atenção, sim, mas talvez não pelo motivo que deveria ter chamado. Porque nessa hora eu fiquei mais, não sei se interessada, mas tipo, achei mais legal ver o jeito que a Freeman tava lidando com aquela situação do que a situação em si, sabe? E o que você achou do jeito que ela lidou com a situação? Eu achei... Eu achei legal, eu gostei do jeito que ela lidou. Tipo, de tentar evitar uma guerra, porque meio que era uma provocação que eles estavam fazendo, né? Eles estavam começando a atacar sem nem ter arma a outra nave, e ela tentou manter a paz no lugar, né? Não começar uma guerra desnecessária, e eu achei isso legal, eu gostei disso. Olha, depois eu acho que o Salvador Nogueira vai até te contratar, então, né? A gente fez o TB ao vivo esse final de semana, falando sobre o episódio. E aí, eu tinha uma opinião. Realmente não foi o episódio que eu mais gostei, não. Talvez que foram apresentados até agora, talvez tenha sido esse o que eu menos gostei. E o Murilo e o Ricardo estavam com a gente lá, também compartilharam um pouco dessa minha opinião. E o Salvador, na verdade, ele levantou exatamente esse ponto que você levantou, mas porque muita gente estava dizendo que a Freeman foi incompetente. Eu não acho que ela foi incompetente, aí eu não acho que era uma incompetência da capitã. Eu acho que a cena, toda a situação, ela demora muito para se resolver, e uma hora, assim, antes dela se resolver, você já está cansado daquilo, pelo menos para mim, né? Mas essa visão da questão da solução pacífica foi exatamente o ponto que o Salvador levantou como um lado positivo dessa situação. E é bacana, né, que você tenha essa mesma percepção, não por concordar ou discordar, mas porque, embora a minha opinião ali seja que a cena em si, a execução tenha sido uma boa ideia, mas uma execução talvez equivocada, demorou demais, e para mim, pelo menos, a piada cansou um pouco, mas ela tem, tirando essa questão, o viés de mostrar alguns valores que são exatamente esses que você tentou, de procurar uma solução pacífica e tal, uma solução beligerante. Ela estava em posição disso, provavelmente a Serhitsky era uma nave, se desse um peteleco, ia mandar aquela outra nave para o espaço.
e ela segurou a onda e tentou uma solução pacífica. E assim, essa não foi a minha opinião, foi a opinião do Salvador, e é muito legal que tenha esse eco, né? Depois eu vou comunicar a ele que você... Não, e é bacana isso, eu acho que é bacana porque, não pela questão de concordar ou não, mas pelo fato de que a gente, às vezes, algumas mensagens que são encapsuladas dentro dos episódios, elas podem passar desapercebidas para um e menos para outro. E se isso funcionou para vocês, é um bom sinal, é interessante ali. Mas a gente teve alguns probleminhas, assim, eu achei que demorou muito, eu acho que dava para ter algumas questões para resolver o problema sem chegar no ponto que chegou, da nave colocar em risco. E aí eu não acredito isso é uma incompetência da capitã. Eu acho que o roteiro não conseguiu criar uma situação em que a gente realmente, eu pelo menos realmente achasse que havia um caminho para a situação chegar onde chegou. Para mim, tinha outras soluções, dada até a disparidade entre a Serri, que a gente acredita paridade, e uma nave catadora de lixo, né? Mas é bacana. Esse cenário tem um episódio da nova geração em que a Enterprise ela vai até acho que Unification, se eu não estou enganado, né? E ela vai até um depósito, mas aí não há uma questão de reclamar detritos, não, mas é tipo um depósito da própria federação para naves antigas, coisas velhas, e eles têm que ir lá e lidar com uma pessoa extremamente desagradável para conseguir informações sobre uma nave que deveria estar abandonada e não estava. E também tem em Voyager uma raça que são de coletores, e talvez a inspiração para esse pessoal, para esses alienígenas que a gente viu tentando pegar ali os detritos da Frota Estelar. Achei mais uma vez que a série ela tenta buscar esses elementos aí de dentro das outras séries, e muito notadamente da nova geração, mas não só da nova geração. Dessa vez foi uma menção indireta, a meu ver, a Voyager, que é uma outra série que eu acho que você não conhece, mas que tem seus bons momentos também. Não, legal. Você tem mais alguma coisa para falar sobre essa questão? Eu posso te perturbar com mais algumas outras coisas aqui que eu queria saber de você. Acho que sobre essa questão é só isso mesmo que eu tinha para falar. Que a questão de terem tentado evitar causar maiores danos, de não criar uma guerra que não seria necessária existir, foi o que mais me interessou nessa parte do arco. Foi a questão... Essa foi... isso. Não, bacana. Aí a gente tem... Vou mudar agora pro turno Delta da nossa conversa aqui. E aí vamos voltar de novo ali no Rutherford e na Tandy, né? Aí a gente tem essa trama ali do Rutherford, você já falou, ali pro holodeck, você achou legal. Tem ali o programa, o Badger, criado pelo Rutherford, e que depois a gente descobriria que numa tentativa de impressionar a Tandy, e que acabou descambando para um problema de holodeck, e teve toda aquela situação até meio nonsense do cara rasgando cabeça, sangue para tudo quanto é lado e tal. Esse arco aí, Tandy, Rutherford, o que você acha, e o Badger, né? O que foi que você achou desse arco, começo, meio e fim? O que você achou? Funcionou bem para você? Você acha que a Tandy dessa vez foi mais bem aproveitada? O que você achou? Olha, eu acho que funcionou sim. Primeiro, pelo motivo que eu já falei, que eu acabei ficando muito interessada no que estava acontecendo, porque pra mim tudo que aconteceria no holodeck seria uma mera ilusão, uma mera ilustração, não teria como ter um real dano físico dali. E aí eu vi um monte de gente saindo machucada, o Rutherford todo machucado. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Não era isso que eu esperava. E são personagens que eu gosto muito.
Então, eu sou um pouco suspeita pra falar, eu acho. Mas eu acho que funcionou sim. Eu acho que... Então, é o que eu tava falando. Eu acho que essa parte do holodeck em si foi mais pra... Não acho, né? Eu tenho certeza. Foi mais pra mostrar do Rutherford do que da Tandy em si. A Tandy tava lá mais pra ser um background pra história do Rutherford. Porque mesmo a Tandy ainda não tendo muito desenvolvimento, ela ainda teve mais desenvolvimento que o Rutherford até o momento. E aí eu acho que esse foi o momento do passo à frente, de começar a mostrar, ok, quem é ele? Por que ele tá aqui? O que ele faz? Como ele lida com a situação? Esse tipo de coisa. É verdade. Teve ali... Primeiro, acho que uma coisa dele tá interessado ali, ele tá shippando realmente a Tandy, né? Tem interesse. Sim. E ele confessa que ele estava tentando fazer alguma coisa para impressioná-la ali. E realmente, né? Aí ao longo do problema, ele acaba tomando a frente para tentar resolver da maneira dele e tomou a iniciativa. É verdade, tem esse aspecto, sim. Acho que de uma tomada de posição do Rutherford é um outro aspecto do qual eu também não tinha me atentado. Bem porque bacana essa sua observação. Até o momento, o único episódio que tinha focado, né, um pouco no Rutherford, tinha sido aquele episódio que a Tandy fala que quer ver um negócio com ele, só que por causa do trabalho dele não ia conseguir. E aí ele começa a tentar arrumar outro trabalho lá. E eu acho que esse foi, tirando o episódio, o Terminal Provocations, eu acho que esse é o episódio que mais... Eu não lembro qual foi agora, mas eu acho que esse foi o episódio que mais falou dele. Mesmo assim, não tinha falado muito, porque a intenção não era mostrar ele, né? A intenção era mais mostrar as diversas funções que tinham na nave. Entendi. Não, é bacana. Eu acho que mostra, assim, esse lado. Eu realmente não tinha atentado para isso. Eu vou dar uma revisitada, talvez olhando mais para esse aspecto aí. Eu acho que é algo... Eu não tinha pensado por esse aspecto. Eu confesso que eu tenho tido dificuldades aí com o Rutherford e com a Tandy. Eu acho que não tão bem aproveitados na minha opinião. Precisavam melhorar. Mas agora, pensando aqui, eu acho que eles estão criando talvez uma dinâmica um pouco diferente, né, desse relacionamento do Rutherford com a Tandy quando a gente compara com a Mariner e o Boiler. Porque quando a gente olha para o Boiler e para a Mariner, eles são opostos, né? Eles são bem diferentes, né? Isso é muito nítido. Quando você olha para o Rutherford e para a Tandy, eles tendem a ser mais próximos, mais equilibrados ali, assim, no sentido de que ambos ali, acho que eles disputam a atenção na mesma intensidade, ambos querem funcionar talvez na mesma intensidade, ambos querem ser queridos, talvez numa intensidade próxima. E aí eu acho que a dinâmica entre esses dois está se estabelecendo um pouco dessa forma. É uma dinâmica bem diferente da que está se estabelecendo ali com o Boiler e com a Mariner. Então, eu acho que são pontos de vista bem interessantes. Se levantou sim, bem bacana. E o Badger, o que você achou do Badger? O Badger me lembra, assim, não é da sua época, você é muito jovenzinha, a gente tinha os programas, primeiro tinha um clipe do acho que era do Word, que era um editor de texto, não sei se é do Word ou se já era era um editor de texto aí você abria e tinha lá um clipezinho parecido com esse Delta da Frota Estelar, que era justamente para te ajudar a entender e trabalhar com o programa. E essa coisa do loading, de ficar carregando, todo mundo já teve vontade de chutar um computador por causa disso. Embora essa cena do loading, ela tenha me lembrado o Megamente, né? Na hora que o criado lá tá carregando a arma solar para acabar com o arquivo do Megamente.
eu olhei pra aquilo ali, eu lembrei daquela cena lá do Megamente, achei bem... E aí foi a hora que me veio também uma risada também, mas foi uma risada que ela foi muito mais criada pela minha lembrança lá do Megamente, porque acho que aí a piada, pelo menos me emocionou melhor, do que aqui. É, bacana, assim. E toda aquela sanguinolência lá te incomodou, né? Não tem. Você sabe que eu não tenho esse problema. Eu achei aleatório. Foi uma que assiste filme do Tarantino, né? Não pode se incomodar com sangue, né? Eu não falei, não fui eu que disse, mas já que você falou, você tirou as palavras da minha boca. Você que tá falando, não eu. Mas foi uma violência gratuita que eu não tava esperando. Porém, eu acho que não digo que combinou, mas se você parar pra pensar que antes a gente teve alienígena zumbi, não é uma coisa tão inesperada assim. É verdade. E assim, de toda forma, o holodeck, ele é uma criação virtual, né? Eu estou ali, não existem a não ser os que entram lá, e de vez em quando tem um problema desse daí, que dá um defeito, e aí as salvaguardas de segurança param de funcionar e a pessoa passa risco ali dentro. Mas é outro tema recorrente. No final tem uma cena do Rutherford, que acaba matando o Biden e tal, e quando ele volta sem lembrar de nada, dá uma ação de terror, que é aquela coisa do eu sempre estarei aqui, acaba reforçando. Não, legal, bacana isso. Bom, e aí pra gente ir talvez pro final, mas quem entende que talvez fosse até a trama principal do episódio, aí temos lá a confusão do Fletcher com Boiler e Mariner e o tal do linear que causou a confusão toda. E qual que foi a sua opinião a respeito desse arco de história dentro do episódio? Isso te cativou em algum momento? Foi indiferente? O que você achou? Eu achei a parte menos interessante do episódio. Não... Nessa questão, eu achei mais legal ver o Boiler e a Mariner trabalhando juntos do que a história em si. Por mais que eu ache que a intenção era mostrar os dois juntos mesmo, mas a história que colocaram pra fazer isso funcionar não me puxou muito, não. Eu tive dificuldade também, principalmente com o tal do Fletcher, porque assim, tudo bem que a gente sabe que existem aí no mundo real gente que às vezes parece uma coisa e é outra, mas ficou muito artificial para mim. O cara, no instante, o cara era uma boa praça, de boa, e não é uma pessoa que... Tudo bem, o Boiler é um cara ingênuo, né? Mas assim, que o Boiler conheceu há pouco tempo. Ele já conhecia esse cara há muito tempo. E para nunca ter desconfiado... vou dar o benefício da dúvida, que o Boiler ele tem essa ingenuidade sim, né? Poderia sim ter sido enganado. E se fosse a Marina, talvez ela fosse mais esperta se eu tivesse sacado qual era do cara antes. Mas ficou uma coisa meio over que eu não consegui me conectar com isso não. As coisas iam acontecendo e quanto mais o negócio passava, menos eu conseguia me conectar com aquilo. E aí eu acho que tem uma questão também, que é assim, no final das contas, as duas tramas, a trama da Capitã na Ponte com o Gene Coline e a trama do Boiler, Mariner e Fletcher, elas tinham que convergir para solucionar os dois problemas, né? O problema dos caras lá tentando pegar o material da Frota Estelar e o problema que foi criado pela mentira do Fletcher. Eu acho que eram duas situações difíceis de sincronizar, e para mim eles tiveram dificuldade com essa sincronização. Isso aí eu acho que eles pecaram, e realmente também foi um momento que não funcionou muito bem para mim também. Mas não sei, eu acho esse, e pra mim não foi o melhor episódio. Eu vi mais problemas do que solução nesse episódio. Uma última coisa aqui. Eu posso estar... Pode falar, fica à vontade. Eu ia falar que posso estar sendo um pouco clubista aqui, mas eu gostei bastante do episódio.
Porém, acredito que seja porque nos outros episódios eu quase não vi da Tandy, que é quem eu gostei mais até agora. Então eu posso estar sendo um pouco clubista em falar que eu gostei do episódio porque ela aparece mais. Ah, não, legal. E assim, como eu falei no começo, isso é algo que eu tenho tentado fazer, eu tenho tentado fazer esse exercício. Não é assim, eu já falei isso antes, não só aqui, mas também pessoal do TB ao vivo. Assim, eu entendo que essa série, ela é uma série para vocês. Quem são vocês? Pessoas na sua faixa de idade, não obrigatoriamente, mas é para essa faixa de idade, e pessoas que não têm esse conhecimento que a gente tem de jornada, e por ter esse conhecimento, você acaba se tornando chato, você acaba vendo o problema em tudo. Ah, mas isso aqui não pode porque ali era assim e tal. Então é legal justamente ter essa visão, porque, como eu já me repetindo, eu acho que esse público que não está tão conectado com o Jornada de uma forma mais ampla, eu acho que consegue se conectar com o que acontece em Lower Decks, né? Não é uma série para trackers, é uma série mais para não trackers, e eu acho que para trackers também que não estão tão assim ocupados em se levar tão a sério, né? Talvez seja essa a proposta, e é muito legal ter essa sua visão aí do que está acontecendo. Uma coisa que eu acho que a gente pode pensar aqui é nessa questão da solução final, né, que acabou resolvendo o problema de todo mundo sem que a capitã tivesse que dar um tiro e resolver o problema na base da força, né? Acho que a ideia, né, principal do segmento talvez seja esse, né? Mas o que eu queria te perguntar aqui é o que você acha que é o tchu-tchu-tchu. Eu não faço ideia. Mas porque o pessoal ficou fascinado com o tchu-tchu-tchu. Eu queria muito entender o que estava acontecendo, de verdade. Eu olhei e fiquei, o que é isso? Por que isso tá acontecendo aqui? Porém, achei engraçado. O Salvador ele tinha comentado, e é um comentário que é muito válido, que assim, a Jornada nas Estrelas ela sempre tinha concertos de música clássica, as coisas eruditas e tal. E é muito legal, mesmo a gente sem saber o que é, a gente ter a percepção de que tem alguma coisa acontecendo ali que é de um aspecto mais popular, né? Não é uma coisa tão sofisticada e tão erudita assim. E eu acho que isso faz muito sentido e é muito bem-vindo. É uma tinta fresca aí pro cenário de Jornada nas Estrelas como um todo. Acho que é bem-vindo, bem legal. Então, eu acho que esse papo aqui tá bem legal, ele rendeu, mas pra gente também não exceder demais o nosso tempo, a gente já excedeu um pouquinho. Eu vou pedir aí as suas considerações finais, agradecer mais uma vez a sua presença aqui, participação, e pra gente poder concluir. De uma maneira geral, então, esse episódio funcionou pra você? Funcionou. Eu gostei bastante do episódio, mas é o que eu falei. Eu gostei do episódio porque por isso, eu acho que eu posso estar sendo um pouco clubista demais, mas foi um pouco isso. Faz parte, é do jogo. Acho que isso de os personagens que eu gosto mais terem mais tempo de tela me fez gostar mais do episódio. E é isso. Bacana. Bom, pra gente não estourar mais o nosso tempo, agradeço a todos aí que conseguiram acompanhar a gente até agora. Lembrando aí que temos diversas mídias aí no Trek Brasilis, TB ao vivo, Black Alert, a Barba do Hiker, tem Star Trek aí para todos os sabores. E para quem acompanha o site já viu que a gente está atualizando lá não só o episódio de Lower Decks, mas de todas as séries de jornada. A gente está comprometido agora com esse trabalho de atualização desse material antigo e complementar aí. Então, o que falta
de episódios. A gente espera que seja um trabalho que nos acompanham gostem. Deem uma olhada, façam sugestões. Estamos aqui para tentar levar o máximo de informação às Estrelas Unidas. Pessoal, um grande abraço. Ana Clara, obrigada aí mais uma vez pela participação. Tudo de bom para vocês e até o próximo episódio. A gente espera continuar batendo esse papo agradável. Um grande abraço a todos.